E mesmo diante dos olhares incrédulos e certamente sarcásticos dos outros jovens que passariam por aquela dieta real, Daniel decidiu colocar seu plano em prática e assim o fez. Suponho que quando os demais souberam de seu fantástico plano, riram à beça. Quem sabe rolaram pelo chão de tanto rir. Debocharam, humilharam-no, chamaram-no de louco, de estúpido. Além disso, devem ter pensado que os hebreus haviam assinado sua própria sentença de morte, pois jamais atingiriam os objetivos traçados pelo rei, e, portanto, em hipótese alguma, estariam aptos a se sentarem à mesa juntos com Nabucodonosor. Devem ter suposto e se convencido de que eles, quando postos à prova, dariam de 10-0 nos hebreus idiotas. No entanto, mal sabiam eles que estavam prestes a ver algo incrível, um verdadeiro milagre. Já no primeiro período de observação, o eunuco viu a diferença para melhor entre eles e os outros, e essa diferença foi aumentando positivamente a cada vez que eram submetidos a uma avaliação. Estavam, pois, ocorrendo exatamente o oposto do que os demais jovens supunham e esperavam. Quando terminou o período estabelecido e foram postos perante Nabucodonosor, os hebreus estavam mais gordos e 10 vezes mais sábios em tudo aquilo em que o rei os questionou. 10 vezes, aleluia! Deus os honrara com uma capacitação sobrenatural que, indubitavelmente, deixou a todos boquiabertos. Quanto a Daniel, o Senhor, além de lhe dar uma sabedoria 10 vezes maior que aos jovens de outros povos e nações, presenteou-o com um espírito excelente. Daniel 5:6-6-3, que o capacitou a tornar-se o sobremodo influente no governo de Nabucodonosor e chefe dos governadores das províncias do Império Babilônico. E mais, quando seus opositores invejosos quiseram acabar com sua vida, ele teve discernimento dado por Deus para saber que aqueles homens estavam sendo usados pelo maligno para humilhá-lo, destruí-lo e, consequentemente, atingir o povo de Israel, a menina dos olhos de Deus. Exatamente por esse motivo, manteve a sua vida de comunhão com o Pai, como de costume, e continuou a orar 3 vezes ao dia. Assim como resultado dessa postura, o Senhor usou o próprio rei para ser intercessor dele e livrou Daniel de forma inexplicavelmente fantástica, fechando a boca dos leões que somente naquela noite tornaram-se vegetarianos ou decidiram fazer um jejum parcial de carne. Então, aquilo que parecia ser seu fim serviu para fortalecê-lo ainda mais diante de Nabucodonosor e do Senhor, pois o rei reconheceu que o Deus de Daniel era o único e verdadeiro e ordenou que todos em seu reino adorassem ao Senhor, sem contar que, como consequência disso, o povo judeu também foi beneficiado. Se não passou a ser respeitado, passou a ser temido por ter a proteção do rei. Daniel 6. Vale lembrar também que Daniel manteve influência positiva durante o governo de 2 sucessores de Nabucodonosor. Para que fique mais fácil de entender a diferença entre quem tem inteligência espiritual e aquele que não a possui, basta pensar nas seguintes pessoas. A mulher de Jó disse para seu marido amaldiçoar a Deus e morrer. Jó 2:9. Esaú trocou a sua primogenitura para que lhe dava o direito a uma herança muito maior que os demais irmãos, por um prato de comida, e ainda diz: de que me adianta ter a primogenitura se estou morrendo de fome? Gênesis 25:31-34. Judas Iscariotes não conseguiu ver ou entender que Jesus era de fato Cristo, por isso o traiu por apenas 30 moedas. E mais, quando percebeu a bobagem que fizera, em vez de correr para os pés do Mestre, pedir-lhe perdão, fugiu de Jesus e se enforcou. Mateus 27:5. Há muitos outros que serviram de exemplos para entendermos a diferença entre o que tem e quem não possui essa inteligência. Contudo, tenho por certo que esses são mais do que suficientes para que possamos entender e almejá-la. Diante de tudo isso, que na realidade é apenas uma partícula desse tão rico e delicioso tema, podemos concluir que, como Paulo orou pelos cristãos de Colossos, pedindo que Deus lhe concedesse inteligência espiritual, também podemos e precisamos orar por nós mesmos e por todos os nossos irmãos em Cristo, rogando ao Pai que nos dê dessa inteligência, a fim de que possamos viver sábia e vitoriosamente neste mundo, ser verdadeiros filhos amados,
em quem ele se compraz e agir como autênticos embaixadores dele aqui na terra. Ter inteligência espiritual é ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Ter a mente de Cristo é ter uma mente guiada pelo Espírito Santo, é ter o Espírito Santo como mestre, como mentor, conselheiro. Logo, se queremos viver vitoriosamente, temos que almejar e buscar de todo o nosso coração isto, ter a mente de Cristo. Proceder desse modo é fundamental e urgente, pois do contrário, corremos o risco de ser ou nos tornar homens e mulheres que são extremamente inteligentes para as coisas terrenas e seculares, como existem tantos, mas que demonstram não ter nenhum pinguinho de inteligência espiritual. Muitos destes nem mesmo creem que Deus existe. Como resultado disso, estão marchando a passos largos para o inferno. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, não permita que você e eu sejamos pessoas sem essa capacitação. Amém?